Bem, hoje eu vou falar sobre o início, dos vídeos sobre os conflitos biológicos, os 4 conflitos biológicos. Se você não sabe o que são conflitos biológicos, eu estou deixando o vídeo que eu fiz sobre o assunto no link aqui na descrição. Então, assiste o vídeo dos conflitos biológicos antes de você assistir esse aqui. Bem, para a gente falar sobre os conflitos, sobre esses 4, em cada vídeo eu vou falar sobre um deles. É importante dizer para vocês que um conflito biológico, ele, na verdade, é o que faz com que a evolução aconteça nas espécies. É o desafio que faz uma nova neurologia nascer. É uma resolução de problemas. É a capacidade da gente resolver problemas. Então, quando a gente está falando dos conflitos biológicos, nós estamos falando dos primeiros, aqueles que na verdade permeiam todas as espécies, independente da época que a gente nasce, porque há uma espécie de uma memória que fica o tempo todo nos lembrando de qual foi a dor que nós sentimos para estar aqui. Isso, na verdade, tem uma função, que é a gente saber que lá atrás esse conflito foi solucionado e como ele foi solucionado. Então, de uma certa forma, quando nós temos uma memória desses conflitos, é na verdade para que a gente tenha em mente a informação de que foi superado, não é? De uma certa forma, o conflito ele se transcendeu. Então nós estamos a todo tempo visitando um conflito biológico, dependendo das experiências que a gente vive, para que a gente dê novas soluções às mesmas problemáticas. Mas tem várias coisas aí que vai melhorar na medida em que eu der exemplos para vocês. O primeiro conflito biológico, ele se refere à primeira etapa de vida sobre a Terra. Então nós estamos falando, na verdade, dos primeiros micro-organismos que habitaram a Terra. Então a gente vai lembrar, das nossas aulas de biologia, que a primeira etapa, de fato, antes da primeira etapa ela surgir com as espécies, tudo era água. Não é? Todos os elementos, todos os micro-organismos, eles nem sequer tinham forma. Então, o que vai acontecer é que esses seres aquáticos, a vida se referia à água. Então, os seres todos estavam sempre unidos por essa água. Isso era uma coisa comum a todos eles. Os conflitos começam, de fato, quando os primeiros seres, os primeiros micro-organismos decidem sair da água. Quando eles saem da água, o que vai acontecer é que vai nascer a primeira grande dificuldade deles e a primeira grande pergunta, que é: como vou sobreviver a esse novo mundo? Como eu sei que estarei vivo até o final do dia? Quer dizer, como eu vou garantir a minha sobrevivência num lugar que eu não conheço? Então, de fato, isso foi um conflito que se instalou diante de todas as espécies que iriam começar a nascer a partir do oxigênio. Então, ia haver uma transformação, eu diria até uma transmutação, não é? Onde biologicamente haveriam várias espécies, inclusive o homem. Então, o que a gente percebe é que pessoas que têm um conflito biológico da sobrevivência, elas naturalmente vão passar por quase todas as questões que têm a ver com respirar, se nutrir, ter estrutura, reproduzir, como uma coisa de vida ou morte. Elas ficam sempre em pleno desespero, com muito medo que alguma coisa aconteça. Esse é um conflito biológico que faz com que a gente se recorde do mesmo medo e o mesmo pânico que os primeiros micro-organismos sentiam quando estavam desbravando a vida. Essas pessoas que estão conectadas com esse conflito biológico, quer dizer, as pessoas que têm o conflito biológico da sobrevivência ativado, elas literalmente vão passar pelas situações com uma distorção muito maior do que normalmente é.
elas vão ter muito mais medo do que normalmente seria o necessário. Por quê? Porque elas estão sempre partindo daquele mesmo lugar, elas estão sempre quase pela hora da morte, elas estão sempre sem estrutura nenhuma, por mais que elas já tenham conquistado uma estrutura, não é? E detalhe, o mais importante, as pessoas que acabam se conectando com esse conflito biológico, muitas vezes elas vão, obviamente, moldar toda a percepção delas com base no conflito aberto. Então pode parecer que tudo é muito difícil mesmo, fica cada vez pior, vai cada vez aparecendo maior dificuldade, mais esforço é exigido da pessoa, porque o conflito está aberto. Então, se você tem alguma questão com relação à estrutura, a assimilar a vida, a absorção das coisas, né? Eu preciso me alimentar para sobreviver, o que eu vou comer para sobreviver, questões que envolvem reprodução, ou questões que envolvem mesmo o próprio respirar, não é? Os órgãos que envolvem todos esses pontos, não? Pulmão, estômago, tudo que envolve esses órgãos que vão fazer essa primeira captação de energia, de alimento, eles ficam comprometidos quando eu estou com um conflito de sobrevivência aberto. Então, se você está passando por alguma questão onde esses órgãos vitais, digamos, esses que assimilam, eles estão prejudicados por alguma razão, ou você tem um medo recorrente, não é? De que tudo se acabe, que você não sabe o que vai acontecer com você, vai morar na rua. Conheço pessoas que falam, nossa, eu tenho muito medo de virar morador de rua, de não ter nada mais. Eu falo, imagina, você tem um trabalho, você tem um saber, um conhecimento, até isso acontecer, você já criou milhares de estratégias, mas a pessoa não consegue perceber isso, ela só acha que vai acontecer o pior com ela, não é? Então, este é uma forma, não é, da gente começar a olhar para o conflito e a gente começar a detectar ele, tá? Então, este é o conflito da primeira etapa da vida sobre a Terra, né? Nós não estamos mais nessa etapa. Os seres já evoluíram, as espécies já se multiplicaram, não é? A vida continuou. Então, não há o que temer, a vida continuou. Esse conflito, ele foi de uma certa forma superado pela própria Terra e por todos os reinos que habitam a Terra. Bem, se você gostou desse conteúdo e quer continuar, fique ligado que os próximos vídeos vão ser abordados sobre os próximos conflitos. Comente aqui, compartilhe com quem você ama, se inscreva no canal, ative o sininho e nós nos vemos.